Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos lá. Meu nome é Maria Itaimara, sou a professora de língua portuguesa e hoje nossa aula será para a turma do 4º ano, certo? Vamos lá para o tema da nossa aula. O tema da aula de hoje é U e L no final das palavras. Vocês já viram aí palavrinhas que terminam aí com o som do U, mas vocês não sabem se usam a letra U ou a letra L? Na aula de hoje, nós vamos tirar essa dúvida e saber qual a letra correta que devemos usar, certo? Mas antes de dar início à nossa aula, nós vamos para o nosso desafio. Chaminézinho na aula passada deixou um desafio aí para vocês. Vocês lembram qual foi? Vamos lá, vamos observar aqui. Ele falou, faça um desenho da parte da história que mais lhe chamou a atenção, que você mais gostou. Vocês lembram a história lá que vocês leram junto comigo na aula passada? Isso mesmo, a história era a borboleta azul. Então, eu e o chaminézinho aqui, a parte que a gente mais gostou, foi na hora que a borboleta ficou lá na exposição. E vocês, quais foram os desenhos que vocês fizeram aí? Qual foi a parte da história que vocês mais gostaram? Então, a gente colocou a nossa e vocês colocaram de vocês aí em casa, tá certo? Então, para iniciar a nossa aula, a gente vai iniciar lendo e interpretando. Então, vamos lá, vamos ler e interpretar com o chaminézinho. Então, aqui está o nosso texto de hoje. Eu vou ler para vocês, vamos lá, todo mundo acompanhando a leitura, tá certo? Fica aí na tela e vocês vão ler junto comigo. O carrossel mágico. No domingo, Dinho, o pequeno carneiro, foi andar no carrossel. Ele gostou tanto que não queria mais descer do carrinho vermelho. O pobre animal voltou para casa chorando. À noite, ele retornou ao parque de diversões e subiu no carrinho vermelho, que se soltou do carrossel. Dinho rodou pela estrada a 200 km por hora, até que errou uma curva e bumba! Bateu em uma árvore que trombada! Então, Dinho abriu os olhos. Estava na cama. Ele havia sonhado. Que alívio! Olha só! Então, tivemos hoje aqui o texto O Carrossel Mágico, certo? Observe lá embaixo o autor desse texto. Esse texto ele possui um autor desconhecido. Não se sabe ao certo quem o escreveu, certo? Então, vamos aqui. Qual é o título do texto? Todo mundo já sabe aí. Pode dizer aí em casa. Qual é o título desse texto? O Carrossel Mágico. Muito bem. Em seguida, qual é o personagem principal da história? Quem foi a pessoa lá o animal lá que andou no carrossel? Isso mesmo, esse personagem aí pode ser uma pessoa ou um animal. Esse personagem aí, foi Dinho, um pequeno carneiro. Ele é o personagem principal dessa história. E aqui, o que ele fez no domingo? O que foi que Dinho fez? Isso mesmo, olha lá. Ele foi até o parque de diversões e ele andou no carrossel, olha só. E qual foi o carrossel? O carrossel que Dinho andou, era de carrinhos vermelhos, vocês lembram lá? E aqui, o que aconteceu quando ele voltou para o carrossel? Então, vocês viram aqui, primeiro ele foi, depois ele não queria mais descer do carrossel. E assim que ele desceu, ele voltou à noite e andou novamente no carrossel. Mas aí o que foi que aconteceu? Vocês viram lá, que o que aconteceu? O carrinho se desprendeu do carrossel e errou na curva, acabou tombando. Mas aí foi um alívio, por quê? Era um sonho do carneirinho, certo? Então aí a gente conseguiu aí interpretar todas essas perguntinhas aí que a gente viu lá no texto, tá bom? Então vamos lá. Agora sim, agora iremos ver um pouco aí das regrinhas para utilizar o U ou o L no final das palavras. Observe as palavras destacadas. Coloquei aí o carrossel lá que o carneirinho Dinho andou, certo? E temos Dinho andou no carrossel. Observe que a palavra andou e carrossel, certo? São duas palavrinhas que uma palavrinha termina com U e a outra palavrinha termina com L. Andou, carrossel. As duas palavrinhas têm o som do U, porém, uma tem uma letrinha U e a outra tem a letra L. Isso porque a letrinha L, certo? Ela tem também o som da letra U, quando ela é utilizada no final aí da palavra.
e também pode ser utilizada aí no final de algumas sílabas, tá certo? Não precisa estar sempre no final. Hoje nós estamos vendo aí no final das palavras. Vamos observar aqui. A letra L no final da palavra possui o som de U, certo? Porque o som da letra L não é propriamente o da letra U sempre, mas ao final da sílaba ele assume o som da letrinha U. Vamos ler essas palavrinhas que estão aí na tela, tá bom? Vocês vão ler junto comigo. A primeira palavrinha que a gente tem aí é anzol. Logo após, temos a palavrinha pastel. A próxima palavrinha é sal. E a última palavrinha que temos aí é a palavra caracol. Todas essas palavrinhas que estão aí, elas terminam com a letrinha L, certo? Então vamos lá. Agora, como saber se eu devo usar o U ou o L? Vimos que todas essas palavrinhas aí têm uma letrinha L, não tem letrinha U. Tem o som da letra U, mas por que eu usei a letrinha L em todas elas? Isso é o grande questionamento, certo? Ó, se a palavra ela é uma ação, a gente usa a letra U. Olha só, se é uma ação, a gente não utiliza a letra L, utilizamos a letra U. Mas o que é uma ação? Vocês sabem o que é uma ação? Vamos lá, vamos observar aqui, ó. Ação é disposição para agir, atividade, energia, movimento. Como a gente viu aí, ó. Pular, cantar, pintar, está executando algo, está sendo feito algo. Isso é uma ação. Então, quando a palavra for uma ação, nós vamos utilizar assim, ó. A letrinha U, pulou. Pulou é uma ação, eu não uso a letrinha L, uso a letrinha U. Dançou também é uma ação, eu posso dançar. Então, aí eu utilizei a letrinha U. E por fim ali, ó, pintou, que também é uma ação. Eu posso pintar algo. Então, utilizei a letrinha U. Nenhuma dessas palavrinhas que são ação recebem a letrinha L, certo? Quando não for ação, usamos a letrinha L. Ó. Anel não é uma ação, é algo, é um objeto. Casal, papel, essas palavrinhas aí, elas possuem a letrinha L no final, certo? Então vamos observar. Mas antes disso, opa, para aí. Chapéu não é uma ação e termina com U. Olha só, se eu falei que todas as palavrinhas que terminam com U são ações, e as outras que não são terminam com L, chapéu deveria terminar com L. E por que não termina com L? Vamos lá, vamos observar aqui. Precisamos verificar o plural das palavras terminadas em U e L. Além de observar se a palavra é uma ação ou não, temos que observar também o plural delas. Mas o que é plural? Vamos lá, vamos observar aqui. Singular se refere a um único elemento. Certo? Então, nós temos aqui um carro. Plural, tudo que é composto por mais de um elemento. 2 carros. Um carro, 2 carros. Carro, carros. Então, a gente tem o plural. Então, vamos observar aqui, ó. Vamos lá. Se o plural da palavra terminar com S no singular, terminar com S, no singular, ela é escrita com U. Veja só. O plural, se o plural dela for com S, a palavra vai terminar com U. Olha só a regrinha lá para o chapéu. A palavra chapéu, certo? Se eu for colocar ela no plural, a palavra vai ficar chapéus. Então, se é chapéus, eu vou utilizar a letrinha U, certo? Então, a gente tem que observar, além da questão da palavra ser uma ação, tenho que observar o plural dela. Vamos lá. Agora aqui, se o plural da palavra termina com is, no singular, ela é escrita com L. Olha só, no plural for is, o singular dela é a letrinha L. Presta atenção, ó. Pastel. Pastel termina com a letrinha L. O plural de pastel, qual é? Pastéis. I-S. Então aí, ó, se termina com S, o plural, pastéis,
eu não vou colocar a letrinha U, vou colocar a letrinha L, certo? Então, vamos lá. Tendo em vista que agora eu consigo identificar quais são as palavrinhas que eu coloco U e L, vamos tentar aqui, ó, praticar sobre o que nós vimos, tá certo? Vamos lá. Primeira coisa aí, ó. Pneu. Pneu eu escrevo com U ou com L? Vamos lá. Pneu. Pneu é ação? Não é ação, né? Então, eu posso escrever com a letrinha L, mas será que se encaixa a letrinha L aí? Vamos colocar a palavra pneu no plural. Pneus. Pneus. Eu só vou acrescentar a letrinha S. Então, se eu vou acrescentar a letrinha S, serve a mesma regrinha lá de chapéu, ó. A palavra pneu vai ficar pneus. Eu escrevo ela com a letrinha U. Olha só, muito bem, com a letrinha U. E agora nós vamos para a outra palavrinha. Temos aí a palavra pau. Pau é ação? Não é ação. Posso escrever com a letrinha L, certo? Mas será que se encaixa? Vamos tentar aí o plural de paus. De pau, que vai ficar paus, que é paus. Aí, ó, colocamos apenas a letrinha S e a palavra pau é com U. Veja só, não é com IS no final, é com S. Então, aí vai ficar paus, certo? E agora? A palavra mingau. Mingau aí, certo? Mingau, qual o plural de mingau? É mingaus, se é mingaus, qual é a letrinha que eu adicionei aí? Adicionei apenas a letrinha S ou eu adicionei o IS? Então, olha só como vai ficar aqui, ó. A palavra mingau é escrita com U porque eu adicionei apenas a letrinha S. Se eu tivesse adicionado o IS, poderia ser a letrinha L. Temos que saber como é o plural das palavras. E aí, ó, por fim, temos a palavra sol. E aí, sol? Sol é ação? Não é ação. Sol pode ser escrito com L, certo? Vamos lá para o plural de sol. O plural de sol é sóis. Então, olha só, temos aí, ó, sóis, escrito com a letrinha L. Então, por isso é tão importante, além da gente saber se é uma ação ou não, a gente aí observar, ó, qual é o seu plural. E agora para pincel. Pincel. Pincel é ação? Não é ação. Podemos utilizar a letrinha L, mas vamos observar aí. Pincel. Qual é o plural de pincel? Pincéis. Se é pincéis, eu vou adicionar um I e um S. Então, podemos dizer aí, ó, que pincéis, o plural dele é IS e eu utilizo a letrinha L da maneira correta, certo? E aí, vamos para jornal. Nossa palavrinha jornal aí. Jornal é ação? Não é ação. Posso usar a letrinha L. Qual o plural do jornal? Jornal, jornais. Olha só, eu utilizei aí, ó, o IS. Muito bem, jornal é escrito com a letra L e o plural dela tem um IS, certo? E agora aí a gente vai parar um pouquinho aí porque vamos para o nosso texto. Lembra lá do nosso texto do Carrossel Mágico? Vamos relembrar ele agora, tá certo? Olha aqui. A gente observa as palavrinhas aí no texto, certo? Nessas palavrinhas aí, todas as palavrinhas que foram terminadas com L, elas estão marcadas em verde. E todas as palavrinhas que foram terminadas em U estão marcadas aí com a cor rosa. Vamos agora aqui, de acordo com a classificação. Todas as palavrinhas que estão com U estão deste lado. E do outro lado, certo? A letrinha L no final. Vamos agora ler todas as palavrinhas. Temos aí a palavrinha gostou, voltou, retornou, subiu, soltou, rodou, errou, bateu e abriu. Preste atenção aí. Todas essas palavrinhas que estão aí, olha que interessante. Todas elas são ações. Vejam só. Gostou vem de gostar. Você pode gostar de algo? Voltou, de voltar. Eu volto da rua, por exemplo. Retornou. Viram lá, ó, que ele foi para o parque de diversão e à noite ele retornou, certo? Ele executou uma ação, ele fez algo lá. Subiu, você pode subir a escada. Soltou, você pode soltar a mão.
rodou, você pode rodar, errou, bateu e abriu. Todos esses são ações, certo? E essas ações aí, elas terminam aí com a letrinha U, que foi ali a regra inicial que a gente viu, certo? E do outro lado aí a gente tem duas palavrinhas, que é carrossel e animal. Vamos tentar aí colocar as palavrinhas aí no plural, carrossel e animal, ó. Carrossel, como ficaria o plural de carrossel? O plural de carrossel aí ficaria carrosséis, não é isso? Então aí, ó, ia adicionar o IS. E animal? Qual é o plural de animal? Pensem aí. Isso mesmo, animal, animais. Então, para a palavra animais e para o plural, nós vamos adicionar o IS e não um S. Quando é que a gente adiciona um S? Quando a palavrinha aí, quando eu vou colocar ela no plural, ela termina com U, certo? Eu vou adicionar apenas uma letrinha S no final, certo? Deu aí para vocês entenderem como funciona essa regrinha. A regrinha é a seguinte, você observa a palavra. É uma ação, como essas palavras que vimos no texto? Ok, podemos colocar aí a letrinha U. Mas se ela não é uma ação, a gente pode utilizar aí a letrinha L, certo? Mas algumas palavras a gente vai encontrar aí que a gente vai precisar verificar o plural. Ah, certo, vou usar a letrinha L, mas eu vou verificar o plural para ver se realmente ela está correta. Como a gente viu lá em pneus, quando a gente viu lá em paus. Então, nesse momento que a gente verifica o plural, se a letrinha S aparece sozinha, ok, essa palavrinha realmente ela é escrita com U. Se ela tem lá um IS, essa palavrinha ela é escrita com L no final, tá bom? Então vamos lá que agora a Chaminézinho chegou e tem um desafio. Esse desafio aí vocês vão fazer aí na casa de vocês pra gente verificar na próxima aula, tá bom? Então vamos lá. Escreva frases com palavras terminadas com U e L. Então vocês vão escrever palavras aí, certo? Dentro dessa frase. Agora preste atenção. Eu não quero apenas que escreva uma frase inteira com uma palavra que tenha um U. Vocês vão variar. Vão escrever uma frase e dentro dessa única frase vocês vão colocar uma palavrinha que termina com U e uma palavra que termina com L. Como tinha lá, que o carneirinho andou no carrossel. A palavra andou terminou com U e carrossel terminou com L. Então, temos duas palavras, uma com U e uma com L, dentro da mesma frase. E é isso aí que vocês vão precisar fazer na casa de vocês, tá certo? E vocês escrevam aí mais de uma frase. Usem a criatividade para essas frases, tá certo? Coloca tudo aí no teu caderno, que na próxima aula, antes de iniciar o assunto do dia, a gente vai retornar esse desafio e ver aí se vocês conseguiram fazer aí esse desafio de maneira correta aí na casa de vocês, tá certo? Pode pedir ajuda ao papai, à mamãe, aos coleguinhas que tiverem aí, os seus irmãos, para você poder colocar aí essa frase no seu caderno, tá bom? Então vamos lá. Então aqui nós vamos encerrar a nossa aula. Foi muito legal hoje ter vocês aqui, hein? Então vocês vão agora prestar atenção na atividade, tá bom? No desafio, junto aí com o pessoal da casa de vocês e na próxima aula nós iremos verificar, tá bom? Então, tchauzinho para vocês e até mais!